como é que terá começado esse projeto de criação de frangos? Com quantos meticais começou o projeto? Bem, no início eu pensei que era uma pedra no sapato mesmo, pensei que era um bicho de 7 cabeças que poderia me dar dor de cabeça exatamente, mas eu fui ver que é uma coisa muito simples mesmo. Por exemplo, eu ao iniciar, eu fui ver que isso aqui com mais ou menos com seus 17 mil meticais, 18 a 19, você já tem, já pode começar exatamente uma criação dessa. E não precisa exatamente bem, ter um aviário, claro, é uma coisa de valor, mas também com uma residência como essa, como se vê, é uma residência, né? Uma residência com compartimentos. Este é um quarto, este é o outro quarto. Este aqui é a sala, onde que tem esses frangos um pouco mais grandes. Temos esse compartimento, onde que tem também um quarto, onde que tem esses franguinhos pequenos, né? Chegaram ontem, estão sem ainda aquela força. E realmente, com um compartimento, quer dizer, com uma casa de um quarto e sala, 2 quartos e sala, você pode fazer um projeto. Desde o momento que você garante que ali tenha acessibilidade do ar, né? Do ar. Olá, somos da Agricultura para Todos. Meu nome é Manuel Moisés Bassopa. Viemos mais uma vez hoje para o nosso destaque de vídeos de criação de frango. Hoje viemos falar com um criador de frangos. Queremos saber ao certo como é feita a recepção dos frangos. Logo no primeiro dia em que os frangos chegam, o que deve ser feito no aviário? Se gosta desse tipo de vídeo ou desse tipo de conteúdo, então se subscreva ali no canal e ativa o sino das notificações. E se gostares do vídeo também, marque ali um like e para uma ajuda-nos muito isso a crescer o canal. E vamos a isso. Como havíamos dito, estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão de vídeo. Hoje vamos falar com o nosso criador. Peço aproximar-se um pouco para conversarmos um pouco acerca desse nosso projeto de criação de frangos. Olá, como está? Muito bom dia, eu estou bem. Não sei aí, meus irmãos, como é que estão. Graças a Deus, aqui nós estamos bem. Faça o favor de se apresentar ao nosso canal para sabermos quem é, o que faz e como começou a fazer esse projeto, com quanto começou, que é um sinal de incentivo para quem nos assiste do outro lado. Minhas saudações a todos. Eu chamo-me Pedro Domingos, resido cá neste posto administrativo de Mafambice. Realmente estamos aqui com criações de frango, como se vê aqui. Estes são frangos pequeninos, né? Franguinhos que recebemos exatamente ontem mesmo. Ontem e pronto, estamos com este projeto, ou realmente com este tipo de criação, mais ou menos já há 12 anos, né? Há 12 anos, exatamente. E como é que terá começado esse projeto de criação de frangos? Com quantos meticais começou o projeto? Bem, no início eu pensei que era uma pedra no sapato mesmo, pensei que era um bicho de 7 cabeças que poderia me dar dor de cabeça exatamente, mas eu fui ver que é uma coisa muito simples mesmo. Por exemplo, eu ao iniciar, eu fui ver que isso aqui com mais ou menos com seus 17 mil meticais, 18 a 19, você já tem, já pode começar exatamente uma criação dessa. E não precisa exatamente bem, ter um aviário, claro, é uma coisa de valor, mas também com uma residência como essa, como se vê, é uma residência, né? Uma residência com compartimentos. Este é um quarto, este é o outro quarto. Este aqui é a sala, onde que tem esses frangos um pouco mais grandes. Temos esse compartimento, onde que tem também um quarto, onde que tem esses franguinhos pequenos, né? Chegaram ontem, estão sem ainda aquela força. E realmente, com um compartimento, quer dizer, com uma casa de um quarto e sala, 2 quartos e sala, você pode fazer um projeto. Desde o momento que você garante que ali tenha acessibilidade do ar, né?
do ar. O que o frango quer também depois de uma semana é o ar apenas. Oxigênio, queria dizer. Então, com oxigênio garantido, então é possível fazer a criação desses frangos. Como se vê aqui, somente temos uma janela. Nessa sala só tem uma janela. Aqui nesse quarto só tem uma janela e ainda mais está tapado. Tapamos por conta de aquecimento para os próprios franguinhos. Eles precisam mesmo de aquecimento. Então, para aquecimento, nós estamos a ver aqui, tem 3 lâmpadas. E essas lâmpadas é para garantir o aquecimento do próprio frango. Então, porque no início, realmente, eles precisam de aquecimento porque ainda não tem penas para a sua cobertura. É por essa razão que nós colocamos esses 3 lâmpadas para garantir essas incandescentes de 60 watts, 100 watts. E aí é possível fazer essa criação sem problemas. É possível. Muito obrigado. Ouvimos aqui o que é necessário ou quantos meticais foram necessários para começar-se esse projeto de criação de frango. Olha, para você que ainda continua ali receoso ou relutante, com quantos meticais deve começar? Como deve começar? Ouvimos aqui um exemplo do Sr. Pedro a dizer que começou por ali com 16 a 17 mil meticais. E não foi necessariamente ter um aviário ali grande, construído, bem construído e tal, mas com uma residência como essa ele já consegue aqui criar frangos. E olha aqui, não é a primeira vez que se começou, ele já tem 2 anos a criar. Não é por falta de condições ainda para começar a ter um aviário, mas é mais para obter ainda outros fundos. E gostaríamos de saber até então como é que é feita a limpeza desse lugar, deste aviário improvisado. Como é que é feita a limpeza? Bem, primeiro vamos começar na recepção dos próprios pintos, né? Não, mas gostaríamos de saber mesmo a limpeza no geral. Limpeza. Sim, Tudo sim. bem. Então, só para a limpeza é muito simplesmente mesmo. Por exemplo, para os pintos que estão aqui nessas primeiras fases, nessa primeira fase, nesses pintos, esses pintos realmente só têm a duração, por exemplo, aqui, estando por cima dessa cama, mais ou menos 6 a 7 dias. E nós vamos remover esta cama. Essa cama é uma cama feita de seraduras, né? Então nós vamos na seração de madeiras, conseguimos essa seradura e a gente traz aqui, colocamos como se fosse cama, mas para quem não tem seradura, pode usar também farelo como chama, de arroz, pode servir também de cama. E pronto, tem a duração mais ou menos de 7 dias, daí removemos para fazer a limpeza. Na limpeza nós temos que tirar toda a seradura para fora, enterramos, ou então numa lixeira que tem uma profundidade, colocamos ali, e depois o que nós fazemos? Desinfetamos o lugar, porque às vezes pode ter ali alguns bichinhos, então desinfetamos com vinagre, ou então com alguns outros desinfetantes, estamos falando de alguns álcools que dá para desinfetar aquele lugar. E daí colocamos nova cama e lavamos os bebedouros, lavamos os comedouros, e para garantir que os pintos crescem em perfeitas condições, exatamente. Muito obrigado. Agora vamos ao nosso tema central. Como é feita a recepção dos frangos? Eu creio que você já deve estar ali curioso para saber o que se tem feito quando os frangos chegam pela primeira vez. Como acabou de se dizer aqui, que esses frangos têm apenas um dia. Ou seja, chegaram ontem mesmo, a recepção foi ontem. Então vamos aqui aferir como é que foi feita a recepção, o que se fez logo após de receber os frangos para a estadia deles aqui. Então gostaria que nos contasse um pouco como é que foi feita essa recepção. A recepção também é muito simples. Talvez podemos pensar que é uma coisa muito difícil, mas é muito simples. Sim. Como é que nós recebemos aqui os franguinhos? Quando chegam, né, ou quando vamos quando vamos receber eles, quando chegam na sua chegada, nós aqui para colocarmos aqui dentro, nesse compartimento, como se vê, é muito simples. Primeira coisa, nós preparamos o próprio lugar. Desinfetamos, primeiro lugar, com vinagre. Desinfeta-se é só colocar um pouco o vinagre num pano, então passamos, né? Depois de estar limpo aquele chão, passamos ali. Se o chão é aquele bruto, então podemos fazer o quê? Fazer de esprear mesmo. E daí, pronto, colocamos a seradura. Depois de colocarmos a seradura, toda ela, então colocamos os bebedouros e comedouros, com os comedouros tendo aí a ração.
A ração que nós usamos para esses pintos, né, que chegam logo assim tão pequenos, nós usamos a ração com a designação A1. Então, A1 é a alimentação própria para os franguinhos. E pronto, nós colocamos também água para beber, mas essa água nós colocamos ali anti-estresse. Existe um produto chamado anti-estresse, né, que já vem lá onde nós compramos a ração, mas também na falta daquilo você pode improvisar de outra maneira. Você pode fazer, por exemplo, 20 litros, por exemplo, de água, você pode colocar meio quilo de açúcar. Meio quilo de açúcar está para 20 litros de água. E daí pronto, aquilo é para o quê? É para tirar o estresse que vem nos pintos, por causa daquele deslocamento de um lado para outro, ficam abanando de um lado para outro. E às vezes reanima também o próprio pinto, alguns vêm fraquinhos, então não consumir daquela água açucarada, então aquilo traz força, dá força e vigor para os próprios pintos. Então nós introduzimos, enquanto já existe esses componentes, estamos a falar de quê? De ração e água, né? Água açucarada ou então água misturado com anti-estresse, né? Aquele produto ali que vem de lá. Exatamente. Então, daí nós recebemos, colocamos. E a primeira coisa, se você, quando coloca a ração e água, você vai ver que eles consomem mais água do que a própria ração. Então, porque às vezes passam muito tempo na viatura sem consumir água, sem nada. Então, eles vêm com sede, eles bebem mais água do que a própria ração. A ração começam a comer, talvez, um e outro comem, né? Mas no dia seguinte é que já começam a comer. Mas naquele próprio dia, é só a água que eles mais bebem. E quantos frangos cabem nesse estabelecimento que está agora a criar? Exatamente. Como se fosse, como por exemplo, este compartimento aqui. Este é um compartimento mais ou menos, talvez 2 por 1,5, uma coisa desse. Esse compartimento aqui, eu uso para aquecimento. Como é tão pequeno, uso só para aquecimento, vamos dizer, uso como se fosse estufa para os próprios pintos. Sim, para nos primeiros dias, nesse caso. Primeiros dias, exatamente, para permitir que eles se aqueçam. Porque se for um lugar um pouco mais vasto, então ali há a possibilidade de entrar o ar, o vento. Então, aqui nesse compartimento aquece bem e para eles está muito bem. Eles precisam disso. Então, depois de uma semana, é quando eu transfiro para aqui. Como se vê, esses aqui já tem mais ou menos 2 semanas. Ok. Esses pintos aqui já tem mais ou menos 2 semanas. Como se vê, já tem asas. Já tem asa, não asa. Ok. Como vê, eles estão mesmo à vontade. Já não precisa muita amassada. Eles comem sozinho. É só por água. E como vocês estão vendo, que, como eu havia dito, que não precisa exatamente daquele material sofisticado. Veja só, por exemplo, aqui eu coloquei este bebedouro comum. Ok. É uma tampa daquele bujão de 200 litros, né? Uma coisa dessa. Coloquei esta tampa, todos bebem ali. Mas na regra, talvez tínhamos que ter um bebedouro como aquele. Sim. Mas se você não tem uma coisa como essa, pode usar. Eles nunca vão morrer ali. Eles bebem à vontade e pronto, estão ali satisfeitos a beber. Temos aqui comedouros. Se haver uma coisa um pouco melhor, uma coisa que pode possibilitar eles comer e beber, você pode usar também. Desde o momento que aquilo não faça mal aos pintos. Okay. Exatamente. Mas como se vê, esses pintos aqui somente têm 2 semanas. É isso aí. Mas quantos pintos tem? Quantos frangos tem aqui? Por exemplo, aqui tem 120. Tem 120. Ali tem uma coisa de 118, uma coisa dessa. 118 pintos. Exatamente, sim. Okay. Isso, 118 pintos, corresponde a quantos lotes? Um lote realmente são 100 pintos. Então, quando são 118, 120, ainda estamos na fase, vamos dizer que ainda é um lote. Podemos dizer que ainda é um lote. Então, chama-se um lote e meio ou 2 lotes. Um lote e meio é quando são 150 pintos. Ali é um lote e meio. Mas quando são, por exemplo, 200, já são 2 lotes. Então, com 110, 120, ainda é um lote. Porque um lote, estamos a dizer, são 100 pintos, né? Um lote é 100 pintos. 2 lotes são 200 pintos. Então, aqui eu comecei mais ou menos... Por que eu coloco, às vezes, 120, 130, ou às vezes, mais para um lote? É para aqueles 120, ou 125, 130, servir ainda mais um pouco de lucro.
mas a quantidade que você vai usar de ração será a mesma sempre. Será mesmo. Exatamente. Ok. E quanto à alimentação, esses que já têm 2 semanas ainda estão a receber ração A1 ou já é outro tipo? Realmente, esses pintos, por exemplo, que já tem 2 semanas, alguma coisa, daqui a nada vão fazer 3. Por exemplo, amanhã, depois da manhã, hoje é sexta, né? Hoje é quarta. Quarta? Exatamente. Então, vamos supor que até sábado vão fazer 3 semanas Ok. este pinto. Então, praticamente para com 19, porque ele desde o primeiro dia que chega até seus 19 dias aqui, devem consumir A1, até 19 dias. Depois de 19 dias para lá, então, devem consumir A2. Como, por exemplo, nós aqui já temos um A2 aqui preparado. Temos aqui A2 preparado com farelo, como nós estamos a ver aqui. Tem graus de ração aqui. Então, esse é A2 misturado com farelo. Tá vendo? Nós podemos aqui ver um pouco, né? É um A2 misturado com farelo. Este é alimento próprio para os frangos que já passaram de 19 dias para lá em diante. Então, consome exatamente esse tipo de ração, misturado com farelo. Exatamente. Mas é recomendável misturar a ração A2 com farelo? Bem, como norma, dizem que lá a instrução que nós temos tido é de dar a ração assim como está, puro. Mas eu acho que tem sido um pouco difícil, porque a própria ração é um gasto, né? Se você dá puramente, por exemplo, só para 100 pintos, você só pode usar só para 2 ou 3 dias, se for a própria ração. Então nós misturamos com farelo, como forma do quê? Como forma de fazer crescer o número, né? Número, não, a quantidade, quer dizer, do ração. E quanto mais a quantidade for maior, então possibilita o próprio frango crescer em função do tempo que vai durar também a quantidade do ração, né? Misturado com farelo. Porque quando for somente só coisa, como chama, só ração, o que acontece? Eles vão comer e como é um alimento que eles tanto gostam, vão comer e pronto, aquilo vai acabar rápido. E enquanto que eles ainda têm dias por crescimento ainda. E você, praticamente fica com muita quebra. Então, misturando com farelo, eles vão comendo. Aquele procedimento de crescimento vai se fazendo pouco, na medida que, enquanto que vai demorar o ração, também enquanto que você está prosseguindo com o seu crescimento como deve ser. É exatamente por aí, mais ou menos. Né? É mais ou menos para igualar os dias de crescimento também com o gasto que se faz. Porque às vezes você vai gastar mais e o crescimento ser um pouco reduzido. Sim, exatamente. Muito obrigado. Acabamos de ouvir aqui como é que é feita a recepção dos frangos. Ele diz que numa primeira fase, se os frangos chegam, deve-se fazer primeiro a desinfecção do lugar onde que vai se colocar os frangos e colocar-se ali a cama e os bebedouros, assim como os comedouros. Atenção, a desinfecção é feita tanto com produtos químicos, assim como com produtos caseiros. Estamos a falar, por exemplo, do vinagre, ou então, se tiver condições para comprar o álcool, pode, ou outros tipos de desinfectantes. Estamos a falar do Viroquil e entre outros. Mas aqui usou-se meios de improvisação, não é? Improvisaram-se meios para fazer com que seja feita a desinfecção. Assim como o anti-estresse também. O anti-estresse que é colocado aqui tem sido água açucarada, ou seja, água e açúcar. Pois não se tem condições ainda de comprar o próprio anti-estresse. Ou seja, está-se a fazer criação em condições precárias, pode-se assim dizer. Então, para você que está ali do outro lado, à espera de ter muitas condições para começar a criação de frangos, olha, não é necessário. Podes começar a criação de frango com esse valor que você tem. Ouvimos aqui que foi um valor de 17 mil meticais. É um valor muito necessário já para a criação, a começar-se a criação de frango. Então, muito bem, vamos fazer mais aqui 2 questões. Quais têm sido os desafios que tem enfrentado na criação
de frango? Bem, os desafios, né? Primeiro é de morte, em que essa morte tem havido por causa de desleixo, realmente. Isso na minha parte, né? Se eu desleixo, bem, no início eu não sabia que, afinal de contas, o frango, quando nós recebemos, tem que estar sempre incomodá-los, né? Para garantir que eles não se apertem e cria aquele o quê? Eles se apertam e pronto. O outro, Um peso em cima do outro. peso em cima do outro e pronto, aí causa uma morte. Então, eu não sabia aquilo. Eu creio que no princípio perdi uma coisa de 10, uma coisa dessa, por causa disso. Mas agora, por exemplo, é que nem o que a gente vê aqui. É que nem naquele estado. Funcionamento ali. Exatamente. Então, eu aprendi mais tarde que tínhamos que procurar uma coisa com plástico, só para... Temos que deixar assim algumas horas, uma coisa de 30, 40 minutos, né? Mas depois temos que sacudir um pouco para eles se libertarem, né? Para não um estar em cima do outro. Aquilo pode criar um asfiamento e eles se apertarem. Asfixiando ali. Exatamente. Então, mais ou menos por aí. Então, eu perdia por causa disso. E outra coisa temos que garantir exatamente que o local não entre rato. Rato tem sido um grande obstáculo também, porque às vezes rato mata. Ratos, são gatos, né? Temos que garantir o local estar seguro para que não entre esses animais, ratos, gatos, cães e até mesmo galinhas, essas galinhas cafiás também, porque às vezes pode matar. E então, é exatamente isso. E, bem, esse tem sido um grande desafio para controlar logo quando está assim na primeira fase. Naquela fase, já é um pouco... quer dizer, é um pouco normal, né? É normalizado já. É uma fase normalizada onde que realmente já não tem muito trabalho. Aí é só comida, água e controlar a temperatura. Para esse grupo aqui não precisa exatamente dessa iluminação incandescente. Nós usamos esta aqui só para iluminar. E até que eu só esqueci de apagar, mas podemos apagar daqui a pouco. Por conta da luz do sol, né, que também tem abrangido aqui dentro. E outro desafio que eu tenho enfrentado é o quê? É venda, né? Quando já os franguinhos, ou quando os frangos já são grandes, então, para vender realmente. Então, o que acontece é que num posto como este, um posto administrativo como este, um distrito como esse, realmente pode haver 2, 3, 4, 5 produtores e às vezes é difícil. Então, o que eu faço? Eu procuro clientes em outros lugares. Uma boa estratégia. Exatamente, eu procuro clientes em outros lugares. Tem, por exemplo, eu posso ir para a Beira, eu vou à Beira, vou para a Cerâmica, há aqueles senhores que fazem comida, não sei o que é. Então, eles sempre perguntam quando é que é e tudo mais, tendo em conta que lá o preço é um pouco mais elevado e eu faço a um preço um pouco mais reduzido. Então, eles aderem. Há pessoas que, por exemplo, acabou uma quantidade que eu tinha aqui de 120, uma coisa dessa, mas acabou em menos de uma semana. Por quê? Porque haviam aquelas pessoas que fazem refeições, vinham, levavam 30, levavam 40, levavam 20, não sei o que é, logo acabou. Então essas são as estratégias que têm usado para ultrapassar os desafios. Para ultrapassar os desafios. E outro desafio é o quê? É por causa do quê? É o quê? É condicionar a temperatura para eles. Condicionar a temperatura. Muitos não sabem como condicionar a temperatura. Por exemplo, você está numa casa como essa, né? De repente você vê que está a aquecer muito, está muito quente e os frangos estão a passar mal, porque quando o frango está mal, você vê eles sempre de boca aberta. Então, como se fosse um cão, né? Quando está mal com calor, então fica sempre de boca aberta. Então, os frangos fazem o mesmo também, fica sempre com boca aberta, asas abertas. Isso mostra que está com calor. Então, tem que haver água disponível, não só... Se você ver que as janelas não está a favorecer exatamente, se há umas condições de você colocar uma ventoinha, pode.
Pode colocar de longe, a girar assim um pouco. Sim, pode também servir. Então, são esses desafios realmente que eu tenho passado, que eu tenho atravessado realmente. São esses desafios. É que é de venda e tomar conta quando chegam assim. Exatamente. Ok. Tomando conta que os ladrões também. É outro desafio também. Mas o que tem feito para ultrapassar esse desafio de ladrões? Yeah, é que toda a gente, quando vem que há uma criação dessas, todas as pessoas sabem que isso está caro. Yeah. Então, o que faz as pessoas? Tentam aí fazer alguma coisa só para subtrair. Mas eu tenho deixado alguém que fica sempre aqui, constantemente aqui, a vigiar, a dar alimentação e tudo mais, e a ver a movimentação das pessoas. Então, tem que saber sempre, tem que ser responsável em ver as pessoas que colaboram, que vêm para ir naquele local. Senão, podem ser pessoas que vêm só para espiar e depois roubarem. Então, por aí, mais ou menos, por aí. Ouvimos aqui os desafios de criação de frango. São vastos, são tantos. Não deu para fazer menção de todos os desafios, mas ficaram aqui os desafios. No entanto, queremos saber, mediante a tantos desafios, com tantos desafios que acabou aqui de mencionar, estamos a falar de ladrões, a temperatura, a alimentação e tal, assim como venda também. E com tantas estratégias que mencionou para tentar ultrapassar esses desafios. Queríamos saber qual tem sido a sua motivação para continuar ainda a criar os frangos, mesmo em vista a tantos desafios? Bem, isto é a mesma coisa ser um soldado, né? É a mesma coisa ser um soldado, realmente. Se nós dissemos o soldado, o que lhe faz continuar a ser soldado? É porque realmente ele tem lutado para conseguir o quê? Combater contra o inimigo, né? O inimigo vem, usa muitas estratégias, mas são estratégicos realmente. Mas o soldado, como soldado, se você está capacitado, você vai lutando, vai usando aquela estratégia, né? De enfrentar o inimigo. Então, para mim, realmente o que me faz continuar é mais ou menos quando eu apanho uma saída de como resolver aquele obstáculo que eu passo realmente. Porque realmente eu tenho que contar que tenho desafios. Tenho desafios e esse desafio eu tenho que lutar também para conseguir ultrapassar um pouco. Esses desafios. Exatamente. Então, quando eu vou ultrapassando, bem, aquilo cria uma alegria para mim, aquilo cria um ânimo. Então, é isso exatamente que me faz eu continuar. É isso que me faz continuar. Porque eu vejo realmente, se você vai o quê? Se você vai ultrapassar um desafio, então, aquilo vai trazer um benefício realmente. Vai trazer um benefício e pronto, com o benefício você fica contente, fica feliz. E então, pronto, você vai tendo mais alegria, vai tendo mais ânimo, mais vontade. Por exemplo, se você consegue ultrapassar a barreira de mortes dos frangos, por exemplo, né? Porque a grande barreira às vezes é morte mesmo. Porque a pessoa que não vai aplicar aquela que são as normas. Então, por exemplo, se você não coloca luzes, é fácil os frangos virem e morrerem no dia seguinte. Pode ter uma coisa de 30 mortes. Porque não soube ultrapassar os desafios logo na chegada dos frangos. Mas se você vai ultrapassar esse desafio, por exemplo, eu recebi esses frangos aqui. Não morreram nem um. Esse lote aqui. Este lote, nem um não morreram. Tanto como esses novos também. Mas este nem um não morreu. São 120, aqui hoje são 120. Nem um. Só esse que acabaram, morreu só um. Mas aquele um porque estava doente. Então, realmente, se eu consigo ultrapassar esta barreira, realmente, chego, por exemplo, na fase de venda, eu consigo vender os produtos, é claro, eu vou conseguir exatamente aquilo que... Porque você já sabe dizer nos 120 quanto que você sonha ter. E se você consegue aquilo dá mais coragem. Dá mais coragem para continuar. É exatamente isso. Então, a motivação para o Sr. Pedro tem sido mesmo as vantagens de criação de frango. E quando consigo ultrapassar as barreiras. Essa tem sido a grande motivação minha. Quando consigo ultrapassar as barreiras. Mas quando não conseguir ultrapassar as barreiras, você vai ficar desmoralizado.
Epa, como é que é? Sempre acontece aquilo, sempre acontece aquilo. Epa, por que estão a morrer os frangos? Epa, como que eu não consigo vender? Epa, por que as... Então, há muita coisa. Recentemente, eu estava apoiando um amigo que estava tendo mortes e ele estava optando em desistir. Mas eu fui ver que ele não estava usando algumas regras. Por exemplo, não tinha uma janela como esta, uma janela aberta, né? Não tinha. Ele tinha mais ou menos uma janela dos seus, parece 10 centímetros ao quadrado. Muito confinado. Ok? Você está a ver uma janela de 10 centímetros ao quadrado? Não entra nada, não entra ar ali. 10 centímetros, uma coisa assim, Muito pequeno. ao quadrado. Então, eu fui ver, eu disse, olha, amigo, aqui não é porque está mal, não é porque tem feitiço, não é porque tem o quê, não é nada disso. Ok. É porque realmente aqui o irmão não está a usar aquelas que são as regras. Primeiro, abre um pouco a janela para entrar um pouco ar. Frango precisa do ar. O nome já diz tudo, é frango, não é cafrial, é frango. Ok. Então, se é frango, frango é frango mesmo, é muito fraco. Ok, É. ok. Se é fraco, então precisa um pouco mais de ar, principalmente quando já tem penas. Precisa de ar, precisa um pouco de quê? Um pouco de luz, precisa de comida, não é? Frango não procura comida lá fora. Frango fica somente cativado num lugar. Então, ele precisa, então você sempre tem que fazer assistência, ver se tem comida, ver se tem água. Porque se você não põe comida, não põe nada, dizendo que ele vai comer ceradura, você há de ver frango a despedir, a morrer. E aquilo vai criar uma tristeza e pronto, pode grande desistir. vantagem, sim. Exatamente. Mas o que me motiva é ver que eu consigo ultrapassar as barreiras que vêm. Exatamente. São barreiras, quando você vê um frango a morrer, são barreiras. Mas você tem que descobrir o que está a fazer. O que está a fazer. Às vezes pode entrar uma serpente e começa a picar os frangos. E você tem que saber se os frangos estão a morrer. Por quê? Se você vê que já está um pouco difícil, aproxima alguém que também tem feito criação, talvez pode te dar algumas dicas. Certo. É exatamente isso, sim. Muito obrigado. Acabamos aqui de ouvir os desafios, motivação da criação de frangos. Estamos em um tempo em que o emprego tem sido uma dificuldade muito grande para os jovens, terminam a formação e ainda não têm emprego. E optam mesmo, às vezes, por sentar em casa e entre outras coisas, não é? Mas estamos aqui a ver um exemplo de pessoas que optaram em autoemprego, não é? Começaram aqui a sua criação de frangos e acabaram de fazer referência que não é necessário muito dinheiro para você começar a criar este frango. E eu gostaria também de saber, para jovens que ainda estão lá sentados, ou jovem que tem um sonho de começar a criar o frango, mas não encontra formas de começar, o que aconselharia para esse tipo de jovem? É um pouco... bem, irmãos e todos que nos assistem, realmente é porque somente o jovem dizer assim, eu vou esperar de um financiamento que vem, às vezes é um pouco difícil. É um pouco difícil, considerando que o nosso país está passando por um momento difícil. Eu esperei tanto de financiamento, mas nunca tive. Falar a verdade, nunca tive, mas, bom, não estou a limitar os outros que querem financiar. Mas se você, por exemplo, tem uma iniciativa, ou você consegue, por exemplo, ter, por exemplo, um 10 mil. Se você consegue um 10 mil, porque também, sabe, para você fazer um negócio desse, é necessário você ter um arranque. Ter um arranque. Eu, por exemplo, quando iniciei, pelas minhas próprias forças, eu não tinha um dinheiro completo. Esse de 17, 20 mil, não tinha. Eu só tinha, parece que uma coisa de 10 mil. Okay. E nem 10 parece que chegava. Parece uma coisa de 8, por aí. Mas o que eu fiz? Eu fui ver, com esse 8 dá para eu comprar um lote de pinto e dá também para eu comprar um saco de ração. Okay. E eu comecei exatamente assim. E quando eu tive aquele saco de ração, eu comecei a ver, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora para eu ter outro saco de ração? Eu, quando eu olhava para os pintos, eu apanhava dor de cabeça. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E pronto, eu fui batalhando. Foi quando depois apareceu também um outro jovem que também queria fazer a mesma coisa. E nós nos associamos. Okay.
fizemos juntos, numa primeira fase, fizemos juntos. Então, é esse encorajamento que eu vou dar. Se você não tem um dinheiro próprio, né, apropriado para fazer a criação, mas você tem um amigo, tem um colega que também tem a mesma iniciativa, se vocês concordarem, vocês podem ajudar, se unir, né? A união faz a força, né? Então vão se unir, né? E daí pronto, vão combinar como é que vai ser depois o lucro e tudo mais. E vocês podem, se ele tem um pouco, você também tem um pouco, juntam-se e pronto. Podem comprar, podem começar com um lote, seja lá um lote e meio. Daí pronto, vocês vão avançando. Mas o que eu recomendo é que todos devem ter o mesmo objetivo, porque o que estraga muitas das vezes é que um tem um outro objetivo ao fazer aquilo, o outro tem um outro objetivo. E aí não dá para nada. Mas se é que tens um dinheiro suficiente para começar, você pode começar, como eu disse, com uns 15 mil, 16 mil, você pode começar. Pode fazer. Mas se você não tem, é exatamente isso. Com pouco, você pode iniciar. E daí você vai batalhando já para aumentar o produto que não tem. Exatamente. Você pode fazer isso aí. Porque também se você não faz nada, dizendo que eu estou esperando ter um dinheiro mesmo suficiente para tal, às vezes pode não aparecer esse dinheiro. Se aparece enquanto já tem outros planos. E mais tarde vai despertar enquanto que já gastou todo o dinheiro. Eita, se eu fizesse aquilo. E pronto, acaba perdendo aquilo que seria grande vantagem para si. Ok, muito obrigado. Acabamos de ouvir aqui palavras de conselhos de pessoas que já estão neste ramo de criação de frangos. E foi um conselho bastante forte, um conselho que dá para aproveitar. Se não tens ali condições para começar sozinho, pode-se associar a alguém, a um amigo ou colega, para assim fazer o começo de criação. E chegamos mais ao fim de uma sessão de vídeo de criação de frango. Dizer que muito obrigado por nos aturarem até aqui. E se gostou do vídeo, comenta aí, coloca seu comentário ali nos comentários. E se caso tenhas alguma dúvida, deixe também ali nos comentários. Coloque ali um like no vídeo e inscreva-se no canal para que o nosso canal cresça. Muito obrigado.